Olá pessoal, você conosco aqui no Cuidando do Jardim, dando sequência nesse estudo de 5 razões pelas quais os casais mais se separam. Hoje é a terceira razão e hoje nós já falamos de 2, né, Márcia? Falamos o primeiro motivo que mais causa divórcio, que é a traição. O segundo motivo, que é a administração, né? Do dinheiro. A administração. Questão de dinheiro. Vamos falar sobre o terceiro hoje. Se você gostar, por gentileza, se inscreva no canal. Se você não inscreveu ainda, é de graça. E aperte o sininho aí, para quando chegar vídeo novo, a gente comunicar para você, tá? O terceiro motivo, Márcia. Terceiro motivo pelo qual as pessoas mais se separam, segundo pesquisas, é a questão de divergências na criação dos filhos. Criação dos filhos, então? Criação de filhos. Filho é uma bênção. Quando chega, é uma bênção. Mas pode trazer conflito para o casal também? Muitos casais começam a brigar antes da criança nascer. Vai chamar João, não, vai chamar José, não, vai chamar... Briga para a escolha do nome. Às vezes brigam para saber qual vó que vai dar o primeiro banho. E questões bobas que às vezes começam a gerar intriga, desconforto entre o casal. E me permita dar uma dica aqui para quem está nos acompanhando, você que de repente vai ser pai, vai ser mãe, evite colocar nomes conflituosos nos seus filhos, nomes que possam expor o seu filho ao ridículo, não é? Por exemplo, a criança quando vai para a escola, naquele momento de chamada, para uns, eu sempre gostei desse nome, Luiz Alberto, tem um significado, além de ser um nome... Você gostei desse nome, Márcia? Além de ser um nome comum, Luiz é um nome comum no Brasil, também tem um significado bonito. É um nome de fácil você memorizar, falar, não traz... Luiz é brilhante? Luiz Alberto, brilhante guerreiro, guerreiro brilhante. Então, tem um significado bonito que traz alegria para mim. Então, eu sou muito feliz pelos meus pais ao terem escolhido esse nome. Márcia Guerreira, tá? Aí, ó. Tá vendo? Então, até para escolher o nome, muito cuidado, muita atenção. O casal deve conversar, deve pesquisar. Não é só porque, por exemplo... Luiz e Márcia, a nossa primeira filha, de repente, é Luiz e Márcia, vamos colocar Malu, por exemplo, Malu, não é? Então, misturar os dois nomes. Às vezes essa Rubens Creuza. Às vezes essa junção pode mais trazer complicação do que trazer solução para a criança que vai nascer. Então, cuidado também. É possível você acessar o significado de alguns nomes, tem nomes tão bonitos e nomes que vão trazer para a criança uma identidade. O nome é muito importante. E às vezes nomes comuns, João, Miguel, que tem um significado bonito, né? Mateus, Lucas. Sara, Rebeca, Laís, tanto nome bonito, gente. Não falta nome bonito, só dá uma pesquisadinha e pronto. Mas tem casais que brigam pela escolha do nome, tem casais que brigam, às vezes, um pouco depois, Luiz Alberto, quando a criança começa a crescer, na hora de educar essa criança. E aí, às vezes, vem a interferência da família. É o vô que quer dar uma ideia, é a avó, e vira aquela confusão entre o casal. Então, os casais precisam estar atentos. Por que a gente está falando nas razões mais comuns que levam ao divórcio? Para trazer uma prevenção, um alerta, para que você não entre nessa situação que vai te levar para o divórcio. E às vezes as pessoas não sabem a problemática que é. Por exemplo, tem mulheres que depois que elas são mães, elas esquecem que são mulheres, que são esposas. E às vezes usam os filhos para esconder do marido, como fuga daquele momento íntimo do casal. Então, às vezes, a criança, não é a criança que é o problema, é como nós lidamos com essa situação. Às vezes um marido que não ajuda a cuidar dos filhos. Eu, graças a Deus, tenho que dar esse testemunho, né? O Luiz Alberto ajudava muito com os meninos, principalmente quando bebês, né? Gostava de fazer dormir, de brincar. Quando chegam os filhos, a mulher fica atarefada. A Márcia está dizendo para a mulher também não esconder atrás dos filhos e esquecer do marido, não é? Mas o marido também pode dar uma ajuda nesse processo. Chegou o filho, a mãe vai ter que amamentar, ela vai realmente precisar, o tempo agora vai ser dividido. Quando não tinha filho, o tempo da mulher era só para o marido. Agora tem a criança que chegou. Então o marido também, se ele participar desse processo, é melhor para ele,
porque ele vai ter mais tempo com a esposa e vai também não sobrecarregar a esposa, porque naturalmente, né, dá à luz, a gravidez, né, vem o período da gravidez, depois dá à luz, depois amamentar, todo esse cuidado, então exige muito da mulher. Exige muito da mulher, exige, né? Exige. Mas a gente vê que nem sempre os problemas começam aí na maternidade ou quando a criança está no berçário. Mas a maioria dos problemas, eles vão se acumulando ao longo do tempo. E, às vezes, na educação dos filhos, o pai dá uma ordem e a mãe dá outra ordem, contrariando, ou vice-versa. Aí já quando os filhos estão crescendo, né? Ou vice-versa. Ou então alguém, um dos dois, tem uma forma relaxa de educar os filhos e o outro cobra. E não há um entendimento do casal, um acordo nessa questão de criação de filhos. Então isso é problema e tem levado muitas pessoas ao divórcio. E aí, o que a Márcia está dizendo é algo muito importante, até Deus fala para Abraão, Gênesis 18, né? Gênesis 18, 19. O que Deus fala com Abraão? Deus falou quando visitou Abraão, fez a promessa do filho Isaque a Abraão, Deus já estava decidido a destruir Sodoma e Gomorra pelo pecado daquela gente, daquela população. E Deus falou, eu vou esconder alguma coisa de Abraão, visto que eu sei que ele ordenará aos seus filhos que cumpram os meus mandamentos. Pois é, ali tem um contexto, né, da autoridade de Abraão, mas que Deus estava dizendo que sabia, tinha certeza que Abraão ia passar os ensinamentos da palavra de Deus, os princípios, a vida de honestidade, a vida de respeito aos princípios de Deus, da palavra de Deus, aos seus filhos. Presciência de Deus. Isso, e que eles seriam abençoados por isso. Então, Deus sabia que podia contar com Abraão nesse processo de educação dos seus filhos. Eu sei que Abraão vai ensinar os seus filhos e vai ter a sua família, a sua descendência abençoada. Então, eu sei que posso confiar. E aqui é importante que a Márcia começou a dizer, já nesse momento que as crianças estão crescendo e a gente precisa educar essas crianças, é não quebrar a autoridade do pai ou da mãe. É muito importante o acordo. Se tem uma coisa que atrapalha a criação dos filhos, o pai não precisa ser perfeito, a mãe não precisa ser perfeita. A gente busca a perfeição. Inclusive estamos aqui no canal, no nosso Cuidando do Jardim, trazendo dicas, orientações, temos outros vídeos aí, temos vários assuntos que estamos colocando para você aí no nosso canal Cuidando do Jardim. Porque a gente busca a perfeição e temos que buscar realmente, aprender, né, para melhorar sempre, mas dificilmente a gente vai conseguir a perfeição. E não precisa se preocupar em ser perfeito. Procure ser melhor a cada dia. Mas tem uma coisa que a gente não pode falhar, deixar de fazer. É acordo na hora da criação dos filhos, de educar os filhos. É o que a Márcia disse. Se o pai fala uma coisa, a mãe fala outra, o filho fica no meio de uma guerra. E o filho pode se aproveitar, inclusive, dessa situação. Sabia disso? O bichinho é esperto, o bichinho é esperto. Olha, nós precisamos ter a percepção de que o filho tenta manipular o pai, tenta manipular a mãe, tenta jogar um contra o outro, se ele perceber que há uma brecha. Então, os pais, eles precisam ter acordo diante dos filhos, eles precisam ter postura e não ficarem concorrendo quem que é mais bonzinho. Às vezes, filhos de pais separados ou pais que estão dentro do lar, mas estão com um relacionamento, a conjugalidade ruim, eles ficam competindo, os pais competindo, quem vai ser mais bonzinho, quem vai ser mais tolerante, quem vai ser mais permissivo. Está criando um monstrinho. Isso acontece muito, é muito comum às vezes em casais que são separados e casaram novamente. Aí a mãe ou o pai, às vezes é o padrasto, a madrasta, né, fica com dificuldade de assumir a paternidade. E às vezes o cônjuge não dá essa liberdade. Então, criança precisa de autoridade. Não estamos falando de autoritarismo, não é isso. Mas a criança, a autoridade, a organização, a hierarquia dentro de casa faz bem para a criança. Isso traz segurança. Quando a criança não sabe quem é o pai, quem é a mãe, ou a mãe está ocupando o papel de pai e mãe ao mesmo tempo, mas tem um homem dentro de casa que não é pai. Isso traz confusão na psique da criança. Então, é importante que, se for o padrasto, que ele assuma naquele momento ali o papel de pai e a mãe tem que deixar ele ser pai. Se for o contrário, né? Se for a madrasta... Já vi casamentos que terminaram porque houve divergência
do padrasto com os filhos, a mãe não deixar o padrasto exigir limites. Não é, Educar os não filhos, é, não é educar. maldade, não é, uma educação ruim, mas coisas básicas, limites. Mães que não deixaram o seu cônjuge exigir dos filhos dela o limite. E isso acabou ruindo com o casamento. Conheço. Questão de divórcio, separação, porque desgasta o relacionamento. Uma outra coisa, a Márcia falou agora há pouco, sobre a questão dos avós. É muito importante a gente abrir um parêntese rápido aqui, porque Coisa mais fofa, vovô e vovó. a psicologia fala sobre a rede de proteção. Nós temos que tomar muito cuidado, especialmente os jovens pais e mães, né, os jovens pais, tomam muito cuidado com a interferência externa, a ponto que essa interferência pode atrapalhar a dinâmica do casal. Cada casal tem que aprender, encontrar a sua dinâmica, até porque cada casal tem a sua dinâmica. Quando a gente casa, é um novo núcleo de Deus na face da terra que é formado. Então, não é mais a casa do papai, não é a casa da mamãe. É uma nova família que surgiu. E essa nova família tem uma dinâmica própria. E vô e vó é pra quê? E vô e vó tem que saber respeitar, né? O sogro, a sogra tem que saber respeitar que ali é uma nova dinâmica. Mas não é disso que eu quero falar. É sobre a importância da rede de proteção. A presença saudável de vô e vó, ela é muito importante na criação dos filhos. Chama-se rede de proteção. Por que nós temos hoje muitos jovens que estão suicidando, se cortando, não é? Gilete e outras coisas, e mordendo, arrancando as unhas, os cabelos. Automutilação. Automutilação. E também violência, drogas. Por quê? Porque está faltando essa rede de proteção saudável para esse jovem. O pai desenvolvendo bem o seu papel dentro de casa, a mãe desenvolvendo bem o seu papel, e essa rede de proteção. O que é, Luiz Alberto? O que é, Márcia? Os avós fazem parte dessa rede de proteção. Os amigos podem fazer parte dessa, os bons amigos, as boas amizades. Os tios, as tias, às vezes um vizinho, não é? Às vezes um amigo da família, a igreja, a religião, a escola. Então esse círculo ele pode ser muito salutar na vida deste jovem. Então deixar também os avós, o avô ou a avó que chega contando um pouco da sua experiência, dando carinho, porque é importante para a criança saber que ela tem raiz, que a família tem raiz. E os pais devem construir isso, esse bom relacionamento dos filhos com os avós. São os pais que ensinam aos filhos quem são os avós, né? Como essa figura é importante na vida da criança. E alguém muito erradamente, às vezes fica divulgando assim, as crianças hoje nascem sabendo. Não, as crianças não nascem sabendo. As crianças precisam ser ensinadas sobre a vida, sobre Deus, sobre tudo. Quem ela é, que grupo ela pertence, os valores. Tudo isso é ensinado onde? Na família. A psicologia diz que quando nós chegamos ao mundo, nós chegamos sem saber quem nós somos. A criança chega sem saber. Quem informa ela são os pais. Então é importante os pais organizar essa rede de proteção. Como é que o papai chegou até aqui? Como é que a mamãe chegou até aqui? Né? O vovô e a vovó me ajudaram, eu fui para a escola, eu tive uma infância assim. Então tudo isso, esse arcabouço, só ajuda na boa formação emocional dos nossos filhos. É só algumas dicas aqui no canal, depois vem outras, a gente vai dar sequência aqui nas razões Quero frisar duas coisas. As crianças não nascem sabendo. Você precisa ensiná-las. Isso vai evitar problemas entre os pais, entre os cônjuges. E outra coisa, Deus viu que Abraão ia ordenar aos seus filhos. Isso quer dizer que você pode ordenar aos seus filhos sobre Deus, dar ordem aos seus filhos. Ó, menino, é assim, assim, assim. O pai é a autoridade, a mãe é a autoridade. E aí, ensinar sobre Deus, o pai e a mãe têm que desenvolver o seu papel. Ter essa autoridade, porque traz segurança para a criança. E ensinar o filho a respeitar a Deus, respeitar vovô, respeitar vovó, respeitar titio, respeitar titia. Tudo isso a gente aprende dentro de casa. Vamos parar por aqui, mas continue dando sequência aí nos vídeos, tá? Tem mais vídeos aí no nosso canal Cuidando do Jardim. Obrigado pela sua companhia. Obrigada.